Boa tarde. Boa tarde. 아까 오전 시간에요 말씀 예수님이 왕이 되셨다는 걸 말씀드렸습니다. De manhã eu falei a vocês e enfatizei o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo foi entronizado como Rei sobre tudo, sobre os céus e a terra. 근데 안타깝게도 너무나도 예수님이 왕이라는 사실을 잊어버리고 사는 사람들이 굉장히 많습니다. 예수님이 왕인 것을 Tá com muito eco aqui nesse microfone, não podia usar esse? Igor 씁시다. 이게 너무 소리가 많이 나서 잘 안 들려요. It's okay. 제대로 안 들려요. 예수님이 왕이라는 것을 잊고 사는 사람들이 굉장히 많습니다. Pode deixar, só tenta tirar o eco do microfone dele para eu conseguir ouvir direito. 예수님이 왕인 것을 모르고 사는 사람들이 너무 많습니다. Essa palestra é muito importante a que eu fiz de manhã, porque há muitas pessoas que vivem sem conhecer que Jesus é Rei e reina sobre tudo e sobre todos. 사탄이 세상의 왕이라고 생각하는 사람들이 너무나 많습니다. Tem muita gente que pensa que Satanás é o rei sobre esse mundo. 예수 안 믿는 사람들이 그렇게 생각하는 게 아니고요. Não é gente que não é crente que pensa isso. 예수 믿는 사람들 중에도 아직도 사탄이 세상의 왕이라고 생각하는 사람들이 굉장히 많습니다. No meio de gente que é crente, tem gente que se comporta como se Satanás fosse o rei dessa terra. 여러분들 어떻게 생각하는지 모르겠는데 저는 이 부분에 대해서 제가 전도지를 조사한 적이 있습니다. Eu não sei como vocês pensam sobre isso aqui no Brasil, veem isso, mas uma vez eu fiz uma pesquisa sobre isso, lendo folhetos de evangelismo. 한국에서 나온 수백 교회에 많은 전도지를 제가 분석한 적이 있습니다. E eu fiz uma pesquisa usando centenas de folhetos que foram escritos lá na Coreia. 그 전도지에 예수님의 죽음과 부활에 관한 얘기가 많습니다. 예수님의 죽음과 부활. Nos folhetos havia muita discussão sobre a morte e a ressurreição de Cristo. 그리고 그 다음에는 예수님이 어떻게 됐는지 이야기하는 전도지가 없었습니다. E depois o que aconteceu com Cristo, o que se deu com Cristo, não se tinha folhetos sobre isso. 브라질 전도지는 어떻게 됐는지 잘 모르겠습니다만 미국의 전도지도 거의 똑같습니다. E assim todos os folhetos evangelísticos só chegavam até a morte de Cristo e a ressurreição quando muito, e não iam até essa parte que nós enfatizamos de manhã. 마치 전도지를 읽고 나면 예수님이 이 땅에 살다가 죽었다가 살아나서 그냥 하늘로 가시고 말았구나 그 느낌밖에 안 듭니다. E você sente assim lendo todos os folhetos evangelísticos em geral que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu na cruz, ressuscitou e subiu para o céu, e assim tudo se encerrou. 사람들은 예수님이 십자가 때문에 부활하셔서 얼마나 위대한 왕이 되셨는지를 모르고 살아요. E por isso, infelizmente, os cristãos vivem sem experimentar, sem entender, sem viver na prática o quanto Jesus se tornou um rei tão grandioso, exatamente por causa da cruz e da ressurreição. Depois da cruz e da ressurreição. 불신자들이 모르는 건 어쩔 수 없지만 신자도 모른다는 것은 이건 보통 문제가 아닙니다. Tudo bem quando uma pessoa não crente vive assim, sem saber esse tipo de coisa, porque ela é não crente. Mas imaginar que nós, os evangélicos, os crentes, vivemos assim, é coisa muito grave, é muito triste. 예수님이 왕이 아니고 사탄이 왕이라고 하면 어떻게 되겠습니까? Imagine você se Jesus não fosse o rei sobre a terra, se Satanás fosse o rei, como que seria essa terra? 그럼 십자가 사건에도 불구하고 사탄은 아직도 왕이라는 뜻이 아닙니까? E então, mesmo que Jesus tivesse morrido na cruz, não é, e vencido o inimigo lá na cruz, o inimigo ainda seria o rei aqui. 그러나 성경은 자세히 말씀하기를 예수님이 십자가의 죽음으로 사탄의 보좌를 빼앗았다는 것을 성경은 가르쳐주고 있습니다. Ao contrário disso, você vê a Bíblia dizendo claramente que Jesus triunfou sobre Satanás na cruz, que Jesus tomou para si o reino e todo o domínio que havia sobre a terra através da cruz. 부활하신 예수님이 제자들을 예루살렘에서 안 만나고 갈릴리에서 만난 이유가 무엇입니까? Por que o Cristo Jesus que ressuscitou não encontrou os discípulos primeiro em Jerusalém, mas sim na Galileia? 갈릴리는 예수님이 사역을 시작하며 제자들을 가르쳤던 곳입니다.
Galileia é o lugar que Jesus começou o seu ministério, que ele começou a ensinar os discípulos. 병자를 고쳤고 귀신들을 쫓아냈고 또 많은 사람들을 용서하고 Galileia é um lugar onde Jesus curou muitas pessoas, expulsou o demônio de muitas pessoas e ensinou a palavra de Deus para muitas pessoas. 그리고 예수님은 계속해서 그 사역을 하면서 십자가 부활에 대해서 말씀했습니다. E também, continuamente, Jesus ensinava e profetizava sobre a cruz e a ressurreição. 제자들은 예수님이 기적을 행하기 때문에 십자가 죽음이 필요 없다라고 생각했습니다. Os discípulos, quando viam aqueles milagres que Jesus fazia, coisas tremendas, sinais, maravilhas que Jesus fazia, eles pensavam que a cruz, a ressurreição não era tão importante. 십자가 이전에도 귀신을 쫓아내고 병자를 고쳤잖아요. Pensem bem vocês, antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, ele curou milagrosamente muitas pessoas, ele ressuscitou gente morta, ele expulsou muitos demônios terríveis de pessoas, antes dele morrer na cruz e ressuscitar. 그럴 뿐만 아니라 사람들을 용서하고 하나님의 아들 딸로 삼아줬잖아요. E ele, além disso, ele perdoou os pecados das pessoas na posição do próprio Deus. 그런데 왜 십자가가 필요합니까? Então, eles poderiam pensar, para que precisa cruz? 왜 부활이 필요합니까? Para que ele vai precisar de ressurreição? 예수님 능력이 충만한데 O poder que ele tem é tremendo, nossa, olha o poder que ele tem. 예수님하고 사탄 귀신이 싸워서 단 한 번도 이긴 적이 있나요? O Satanás nunca venceu Jesus uma vez sequer. Satanás não dá nem por cheiro para ele. 단 한 번도 이긴 적이 없어요. Satanás nunca o venceu. 예수님을 대적하는 종교 지도자들하고 예수님이 싸웠을 때 예수님이 진 적이 있습니까? Quando os líderes religiosos daquela época vinham debater com Jesus, teve alguma vez que um líder religioso venceu Jesus? 한 번도 없죠. Nenhuma vez. 예수님은 예루살렘에 올라가셔서 마지막 한 주 일주일을 보냈습니다. No final da vida do ministério de Jesus, ele sobe a Jerusalém e passa ali a última semana da vida dele na terra. 그리고 예루살렘에서 종교 지도자들과 마지막 논쟁을 5번을 했습니다. E ali naquela última semana de vida dele, passando em Jerusalém, ele teve 5 discussões fortes com os líderes religiosos da época. 그들은 최고의 학자들이었습니다. Aqueles religiosos da época que tiveram essas discussões finais com Jesus eram os maiores doutores da época em termos de religião. 그런데 놀라운 사실은 그 5번의 논쟁에서 예수님이 완전히 승리하셨습니다. Mas o que é maravilhoso de se ver é que naquelas 5 lutas, não é? Aquelas 5 brigas, digamos assim, discussões que Jesus teve com eles, em termos espirituais, Jesus venceu as 5 com sobra. 그런데 갑자기 예수님이 약해지신 것으로 자기 자신의 전략을 바꿨습니다. 약한 것처럼 전략을 바꿨습니다. Mas Jesus de repente muda a estratégia dele para ser uma estratégia assim de fraqueza. 자, 갈릴리에서 사역이 성공적이죠. Imagine você que esse quadro, né? O ministério de Jesus na Galileia foi uma coisa de tremendo sucesso. 단 한 번의 실패도 없었습니다. 예수님 사역에, 갈릴리 사역에. E no ministério dele na Galileia, ele não teve fracasso, perda, derrota nenhuma vez sequer. 또 예루살렘에서 마지막 한 주일도 실패가 없었고 성공만 있었습니다. E na última semana que ele passou em Jerusalém do seu ministério, ele também só teve sucesso. Jesus não teve fracasso nenhum. 그런 예수님이 십자가의 길을 간 겁니다. Esse Jesus de tanto sucesso agora é o que vai entrar para a cruz. 이 모든 것은 예수님이 갈릴리에서 성공적으로 사역하시고 예루살렘에서 이긴 결과가 예수님에게는 십자가의 죽음입니다. O resultado desse grande sucesso que Jesus teve na Galileia, o resultado dessas vitórias todas que ele teve na última semana em Jerusalém, para Jesus, o resultado de tudo isso era a cruz. 지금까지 계속 성공해 오다가 마지막으로 십자가에서 실패한 게 절대 아닙니다. Mas você não pode jamais pensar que porque ele teve sucesso, grande sucesso aqui na Galileia, grande sucesso aqui em Jerusalém, e que agora, não é, porque ele vai para a cruz, ele foi derrotado. Jamais pense isso. 왜 그렇습니까? Por quê? 예수님의 성공적인 사역은 갈릴리에서 성공적인 사역, 또 예루살렘 성공적인 사역은 십자가의 승리를 전제한 것입니다. É porque o sucesso que Jesus teve na Galileia, o sucesso que ele teve na última semana de Jerusalém,
é simbolizado pelo sucesso maior da cruz. 십자가를 A 보면 cruz simboliza todo aquele sucesso. 예수님의 십자가를 보면 뚜렷지게 드러나는 두 가지 특징이 있습니다. Há duas coisas que aparecem de maneira muito forte na cruz de Cristo. 예수님의 십자가를 볼 때 모든 사람이 동일하게 생각하는 두 가지 내용입니다. E essas duas coisas são duas coisas que toda pessoa quando olha para a cruz pensa. 하나는 어리석음입니다. 어리석다. Normalmente o ser humano pode olhar para a cruz e imaginar que aquilo ali, aquela pessoa ali era uma pessoa estulta, uma pessoa tola. 예수님이 십자가에 못 박힌다는 게 정말 얼마나 어리석고 부끄러운 일입니까? E de fato, para aquela época, né, por causa do pendurar no madeiro, 그리고 또 alguém 하나 morrer crucificado na cruz era uma vergonha indescritível. E se submeter a isso seria uma tolice sem tamanho. 그리고 또 하나 사람들이 예수님의 십자가를 볼 때 생각하는 것이 무엇이냐면요. E tem outra coisa que as pessoas pensam ou pensavam quando olhavam para Jesus na cruz. 무능함입니다. É que Jesus era alguém sem poder, sem poder nenhum. 예. 예수님은 어리석고 무능하기 때문에 십자가에 달렸다는 것이죠. 모든 사람들의 생각. Então, como Jesus era uma pessoa tola, como Jesus era uma pessoa fraca, sem poder, ele acabou morrendo daquele jeito na cruz. 단지 일반인들뿐만 아니라 예수님의 제자들도 그렇게 생각했습니다. O incrível é que não só as pessoas em geral pensaram assim, mas até os próprios discípulos de Jesus pensaram isso. 예수님의 십자가는 승리가 아니라 실패였기 때문에 하나님의 구원 계획이 망쳐졌다는 것이죠. E então seria como se eles pensassem que a morte de Jesus na cruz não é a realização com sucesso da salvação do povo de Deus, do povo de Israel, de todos os povos, mas era o fracasso total na realização da salvação. Na cabeça deles, eles pensavam isso. 사람들은 예수님이 어리석어서 십자가에 달리고 말았다고 생각합니다. Eu imagino que eles devem ter falado muito, nossa, mas que tolice Jesus morrer desse jeito, essa morte mais vergonhosa que tem para a pessoa se pendurar no madeiro. 그리고 예수님이 얼마나 무능했든지 십자가에서 내려오지 못했다고 합니다. E eles devem ter pensado também que ele era muito fraco porque ele não conseguiu nem descer da cruz, né? 정말 예수님이 어리석고 또 무능했습니까? O que vocês acham? Jesus de fato era tolo e era sem poder nenhum? E por isso ele morreu daquele jeito? O que vocês acham? 그러나 예수님에게는 십자가가 전혀 다른 것이었습니다. Na verdade, a cruz era outra coisa completamente diferente para Jesus. 예수님에게 십자가는 실패로 위장된 성공이었습니다. 실패로 위장된 승리. 위장. 겉은 실패로 보이는데 그 안은 승리였다는 것이죠. A cruz para Jesus era algo assim. Por fora, ela ia transparecer fracasso, ela ia transparecer derrota, mas Jesus sabia que por dentro a cruz significava a sua maior vitória. 겉으로 볼 때는 가장 어리석은 것인데 그 안을 보면 가장 지혜로운 것이었습니다. Por fora, se você olhasse Jesus na cruz, pregado na cruz, você ia pensar que era a coisa mais tola, não é a atitude mais idiota que podia ter acontecido da parte dele. Mas por dentro era a coisa mais sábia. 사람의 눈에는 어리석고 무능했지만 예수님과 하나님의 눈에는 하나님의 유일한 능력, 하나님의 위대한 지혜였습니다. E por fora também parecia muito fraco, mas por dentro dela estava escondido o poder de Deus. E a maneira que Deus e a maneira que Cristo viam a cruz era exatamente dessa maneira, que por dentro dela estava escondida a sabedoria de Deus, por dentro estava escondido o poder de Deus. 왜 그렇습니까? Por que vocês pensam? Vocês acham isso? 십자가의 죽음으로만 사탄을 왕의 자리에서 끌어내릴 수 있었기 때문입니다. Porque foi através da cruz e somente através da morte na cruz que Jesus tirou o Satanás do seu trono e tomou para si o trono de Satanás. 사탄이 예수님의 십자가 앞에서 얼마나 무능하고 어리석었는지 아십니까? Você pode imaginar quão tolo, você pode imaginar quão fraco, quão sem poder é Satanás diante da cruz? 정말 예수님이 볼 때 사탄은 무능하고 어리석었습니다. E de fato,
Aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, Satanás realmente é muito tolo e muito fraco. 사탄이 유다 속에 들어가서 예수님을 십자가에 넘겨줄 때 사탄의 생각은 이것이었습니다. Olhando o caso de Judas, quando chegou o momento de Jesus ser crucificado, Jesus pensou assim: 예수님을 십자가에 올려놓으면 그 고통과 수치 때문에 예수님이 십자가에서 반드시 내려올 것이라는 생각이 사탄의 생각입니다. O diabo pensou que a hora que Jesus fosse para a cruz, como seria uma coisa extremamente vergonhosa e cruel e dolorosa, ele iria descer, ele iria rejeitar a cruz. 사람이 원래 그렇잖아요. 나는 죽어도 괜찮아, 나는 죽어도 괜찮아 라고 담대하게 가다가 실제적으로 죽음의 상황이 딱 부닥치면 공포와 두려움에 빠져서 죽음을 피해죠. O ser humano em geral pode dizer que enfrenta a morte, que topa ir até a morte, mas se ele tiver que realmente ir para uma situação de morte, ele fica com medo e foge. 예수님은 지금까지 죽음을 두려워하지 않고 열심히 사셨습니다. Jesus até aquele momento ele não tinha temido a morte um instante sequer e caminhava reto na direção dela. 그렇지만 최악의 죽음이 십자가의 죽음 아닙니까? Mas essa morte de cruz é uma morte muito cruel. 십자가만큼 잔인하고 비참하고 창피한 죽음이 없습니다. Não existia naquela época nenhuma morte tão vergonhosa para um ser humano, tão dolorosa, tão cruel quanto a morte de cruz. 왜냐하면 십자가는 빨리 죽게 하는 기계가 아니라 느리게 죽게 하는 최악의 도구입니다. 느리게 죽게 하는. A morte de cruz era muito dolorosa, muito cruel, porque ela era uma morte que matava a pessoa de maneira dura, bem lentamente, bem devagar. 보통 사람이 십자가에 달리면 2일 내지 3일 정도를 살 수 있습니다. Uma pessoa pode viver até mais de dia pregada numa cruz. 생각을 해보세요. 2일 내지 3일 정도 십자가에 달려서 있다. 이게 보통 문제가 아니죠. Imagine você o que é uma pessoa aguentar ficar pregada numa cruz mais de dia até que ela morra. 시간이 가면 갈수록 고통은 이게 극대화됩니다. À medida que o tempo vai passando, a dor que a pessoa sente vai se ampliando, vai tomando conta. 고통이 더해지고 더해지는 게 아니라 고통이 곱해지고 곱해지고 곱해지는 겁니다. Não é uma dor que vai passando para outras partes do corpo da pessoa. A dor já está implantada no corpo todo da pessoa. Ela é uma dor que vai aumentando o tamanho dela própria dentro da pessoa. 이러한 고통의 상황에 예수님이 달려 있을 때 사탄의 생각은 예수님이 반드시 그 십자가에서 내려올 것이라는 것이었습니다. E quando Satanás pensava nessa dor tão grande que Jesus teria que passar na cruz, o diabo pensava assim: ele não vai aguentar, ele vai descer da cruz. 왜 사탄이 그렇게 생각했습니까? Respondam vocês para mim, por que será que o diabo pensou isso? 예수님의 십자가 앞에는 모든 사람들이 다 둘러싸고 있었습니다. Estava todo mundo lá na frente da cruz de Cristo, com Jesus crucificado. 한 Como vocês estão aqui. 사람도 십자가에 달린 예수님한테 좋은 말 한 사람이 없었습니다. Não teve ninguém lá daquele grupo de pessoas assim na frente da cruz que falou alguma coisa boa. 그 중에 많은 사람 중에 한 사람도 예수님 참으세요, 참으세요, 참으세요. 예수님 거기서 승리하셔야 내가 구원받습니다. 그 말 한 사람이 없어요. Não teve nenhuma pessoa no meio daquela multidão que estava diante da cruz que gritou pelo menos uma vez: Jesus, aguenta, aguenta, Jesus, suporta esse sofrimento, o Senhor vai vencer, o Senhor vai vencer, o Senhor vai vencer. Não teve ninguém que falou isso lá naquela hora. 그렇게 말한 사람 없어요. Não teve nenhuma pessoa que disse isso. 오히려 사단은 사람들을 통해서 예수님에게 두 가지를 얘기했습니다. Ao contrário, o diabo veio até as pessoas ali naquela hora e fez as pessoas falarem duas coisas só para Jesus. 지금까지 예수님은 수없이 많은 사람들을 구원했는데 이제는 예수님 자기 자신을 구원하지 못하네요. O diabo fez as pessoas falarem assim para Jesus: o Senhor salvou todo mundo até hoje, até aqui, o Senhor curou todo mundo, e agora o Senhor não vai salvar a si mesmo, o Senhor não vai salvar a si mesmo. 예수님 갈릴리에서 지금까지 많은 사람들 구원하셨잖아요. De fato, Jesus já tinha salvado muita gente, já tinha ressuscitado, curado muita gente, não é verdade? 그런 예수님이 왜 자기 자신을 구원하지 못하십니까? Então, por que ele não salvou ele mesmo, não se tirou ele próprio daquela dor? 예수님이 십자가에 내려오는 것으로 자기 자신을 구원하면 이제 우리 모두가 예수님을 믿겠습니다. 그렇게 외쳐댔습니다.
E aquelas pessoas também gritaram: se ele descesse da cruz, não é? E ele se salvasse ali e mostrasse o poder dele descendo da cruz, eles iam todos acreditar nele e eles iam todos seguir os passos dele. 예, 이게 견딜 수 있는 것입니까? 이게 견딜 수 있는 것입니까? Você acha que foi fácil para Jesus aguentar? 보통 어려운 게 아니죠. Eu tenho certeza que foi muito difícil para Jesus suportar tudo aquilo. 또 다른 소리가 이 사단이 사람들을 통해서 예수님에게 비난했습니다. E teve uma outra estratégia de Satanás, que ele falou outra coisa também para Jesus lá. 내가 하나님의 아들이 아니기 때문에 십자가에 달린 거야. Ele usou as pessoas para dizer para Jesus: você está morrendo assim, desse jeito cruel e vergonhoso aqui na cruz, porque você não é o Filho de Deus. 네가 이스라엘의 왕이 아닌데 왕이라고 주장했기 때문에 십자가에 달린 거야. Você está morrendo assim porque você falou que é o rei do povo de Deus, e você não é o rei do povo de Deus. Por isso que você está morrendo aí desse jeito. 그러니까 십자가에서 내려와. Por isso, desce aí da cruz, desce aí da cruz. 그러면 너를 그리스도로 인정해 줄게. 왕으로 인정해 줄게. Se você descer, a gente vai acreditar que você é o Cristo, é o Messias. Se você descer aí da cruz forte e poderoso, nós vamos acreditar que você de fato é rei. 하나님의 As pessoas 아들로 falavam. 인정해 줄게. Se você descer daí, se você descer dessa cruz, nós vamos reconhecer você como filho de Deus. 이러한 예수님이 십자가에 달 때 엄청난 전쟁이 일어나고 있었던 것입니다. E então naquela morte de Cristo ali na cruz, estava acontecendo uma grande batalha espiritual. 사단과 모든 사람들이 예수님을 대항해서 섰고 Satanás tomou todas as pessoas que estavam ali na frente e foram contra Jesus. 예수님은 혼자 십자가에 달려 있던 것입니다. Jesus estava crucificado sozinho lá na cruz. 이 전쟁의 핵심적인 내용이 무엇입니까? Qual seria o conteúdo fundamental dessa situação? 서로 다른 지식의 전쟁입니다. 서로 다른 지식의 전쟁입니다. Foi uma batalha também do conhecimento de Deus. 자, 사탄의 조종을 받는 사람들은 예수님은 왕이 아니다, 하나님의 아들이 아니다라고 그랬어요. As pessoas usadas por Satanás estavam ali dizendo que Jesus não era rei, que Jesus não era o Messias, que Jesus não era o Filho de Deus. 그걸 증명하려면 십자가에서 내려오면 된다 그랬어요. E eles estavam dizendo que se ele usasse poder e descesse da cruz, eles iam acreditar nisso. 이게 그들의 지식이고 그들의 사상이고 그들의 주장이었습니다. Esse era o pensamento deles, isso é o que eles gritavam, não é, ali naquele momento quando Satanás os influenciava. 예수님의 사상과 주장은 그들이 잘못됐다는 것이죠. Mas dentro da mente de Jesus, ao ouvir tudo aquilo e passar a experimentar tudo aquilo, Jesus tinha outros pensamentos. 예수님은 자기 자신을 구원할 수 없기 때문에 사람들의 구원자가 될 수 있다는 것이고, Exatamente porque Jesus sabia que ele não podia salvar ele próprio, que ele tinha que morrer, é que ele sabia, ele tinha na mente a ideia de que ele iria salvar o mundo todo. 이스라엘의 진짜 왕이기 때문에 십자가에 달렸다는 것입니다. E exatamente porque ele era de fato o rei de Israel, o rei do povo de Deus, é que ele estava sendo crucificado. Exatamente por isso que ele estava sendo crucificado. 하나님의 아들이기 때문에 십자가에서 사명을 감당한다고 생각한 것입니다. E Jesus também estava pensando que exatamente porque ele era o Filho de Deus, que veio para aquela missão, é que ele estava ali crucificado, passando por tudo aquilo. Era isso que Jesus estava pensando, exatamente ao contrário do que o povo ali na frente dele estava pensando. 누가 옳았습니까? 누가 옳았습니까? O que vocês acham? Quem estava certo? 사탄과 사람들이 옳았습니까? 예수님이 옳았습니까? Satanás e as pessoas que Satanás usavam que estavam certas ali na frente da cruz, ou Jesus que estava certo? Quem estava certo? 예수님이. 예. 그래서 예수님의 부활이 있는 것입니다. Exato, claro, Jesus estava certo, e foi por isso que ele ressuscitou. 그 부활하신 예수님이 제자들에게 말씀하시기를 갈릴리에서 만나자 그랬죠. E então esse Jesus que ressuscitou encontra os discípulos e fala para eles: vamos nos encontrar na Galileia. 갈릴리에서 만나자고 하고 갈릴리에서 만나자마자 예수님이 제자들에게 한 첫 마디가 뭡니까? E quando eles os encontrou na Galileia, qual foi a primeira coisa que ele falou? 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니라고 했습니다. Ele disse para eles: toda a autoridade nos céus e na terra foram dadas a mim. 놀라지도 않으시네요. Não é uma coisa incrível? 예수님이 말씀하는 하늘과 땅의 권세는 원래 사단이 가지고 있던 겁니다.
Satanás tinha esse poder nos céus, tinha esse poder sobre a terra. 사단이 예수님을 광야 시험할 때 뭐라 그랬어요? 사단이 예수님을 광야에서 시험할 때 뭐라 그랬습니까? O que é que Satanás disse para Jesus quando ele tentou Jesus no deserto? 세상 나라의 모든 것이 내 건데 네가 나한테 절하면 너한테 주겠다 그랬잖아요. O mundo inteiro é meu, tudo que tem no mundo pertence a mim. Por isso, se você se prostrar e me adorar, eu vou dar tudo para você. 그 권세를 예수님이 어떻게 빼앗았습니까? 그 권세를 사단의 권세를 어떻게 빼앗았습니까? Como então que Jesus tomou para si todo aquele poder de Satanás? 십자가의 죽음을 통해서 빼앗은 것입니다. E ele tomou para si todo aquele poder através da morte na cruz. 그래서 예수님은 하늘과 땅의 모든 권세를 가졌기 때문에 이제 그 권세를 가지고 제자들이 온 땅에 나가야 된다고 말씀한 겁니다. E por isso, como ele recebeu para si toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra, através da cruz, ele então diz para os discípulos: agora então, vocês vão em meu nome a todas as nações e façam discípulos meus de todas as nações. 대통령이 당선되면 취임을 하여 대통령으로 통치를 하듯이 예수님은 부활을 통하여 천상 왕으로 선정되어 하늘에 올라가서 왕으로 취임하신 것입니다. E da mesma forma que o presidente de um país, depois que ele é eleito, e ele toma posse, ele começa a exercer o poder presidencial, da mesma forma Jesus, depois que foi eleito na cruz, subiu aos céus na ressurreição, ele foi empossado ao lado de Deus, à destra de Deus como rei. A partir de então, ele começou a reinar. 하늘에 올라가서 천상왕으로 취임하신 예수님의 칭호가 무엇입니까? Qual foi então 칭호, 타이틀. qual foi o título, né, que Jesus recebeu quando ele subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai? 2장 36절 한번 보십시다. 사도행전 2장 36절입니다. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. 몇 절? 6절, 36절. Atos capítulo 2, verso 36. Podem ler. Atos 2, 36. Todo mundo pode ler? 자, 여기에 예수님, 하나님의 보좌 우편에 앉은 예수님을 어떻게 소개합니까? Como está sendo apresentado aqui a pessoa de Cristo que se assentou à direita do Pai? 하나님의 보좌 우편에 앉은 예수님을 주와 그리스도라고 소개하고 있습니다. Aqui ele está sendo apresentado como quem? 주와 Cristo, como Cristo e Senhor. 자, 여기 이 두 단어를 좀 잠깐 생각해 보는데요. 먼저 그리스도라는 단어를 잠깐 말씀드리겠습니다. Eu vou rapidamente, porque o nosso tempo é muito curto, mas eu vou rapidamente falar alguma coisa rápida sobre essas duas palavras. 이 그리스도라는 단어는 예수님의 부활 사건 이전에는 비밀이었습니다. Essa palavra Cristo era um mistério antes da sua morte e da sua ressurreição. 예수님은 갈릴리에서 3년 동안 사용하는 동안 내가 그리스도라고 사람들에게 말한 적이 없습니다. Antes da morte na cruz da ressurreição, durante o seu ministério na Galileia, Jesus não se chamou de Cristo. 그가 그리스도임을 제자들에게 알리고는 말하지 말라고 그랬습니다. E quando ele falava dele como Cristo aos discípulos apenas, ele dizia para eles ficarem quietos e não falar para as pessoas. 사실 귀신들은 예수님을 볼 때 그가 하나님의 아들이고 그리스도인 걸 알았습니다. Mas Satanás e os demônios sabiam que ele era o Filho de Deus, o Senhor e o Cristo. 사탄이 아니라 귀신들. Os demônios sabiam que Jesus era Senhor e Cristo. 이 귀신들이 이 예수님 앞에서 하나님의 아들이요 그리스도요라고 막 얘기를 했어요. E então os demônios, quando se viam diante de Cristo, eles sempre proclamavam: aqui está o Filho de Deus, aqui está o Cristo. 예수님 귀신들한테 그래 네가 옳다 내가 그리스도가 하나님의 아들이라 그렇게 말하지 않았습니다. E Jesus não falava: você tem razão, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. 입 닥쳐. Ao contrário, ele falava: fica quieto, cala a boca. 말 못하게 했습니다. E ele não permitia que eles falassem. 예수님은 그리스도였지만 그 사실이 사람들에게 알려지면 예수님이 그리스도로 십자가에서 구원을 이루는데 엄청난 문제가 되기 때문에 그것을 비밀로 한 것입니다.
E Jesus então não queria que isso se espalhasse entre as pessoas, porque isso causaria problema para ele ir até a cruz e morrer na cruz. 그러나 십자가로 구원을 다 이루었기 때문에 이제는 예수님이 그리스도의 힘을 선포해야 되는 것입니다. Mas agora, depois que ele morre na cruz e salva o seu povo, agora sim chegou a hora que ele podia ser proclamado como Cristo. E eles deveriam sair e dizer para todos que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador dos homens. 그래서 오늘 우리가 찬양할 때 예수는 그리스도, 예수는 그리스도. E por isso hoje nós cantamos um cântico assim lá na Coreia: Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. 예수 é o Cristo. 예수 é o Cristo. É, Jesus é o Cristo. 그런데 이 노래는 십자가 부활 사건 이전에 부를 수 없었어요. Força conisioné. 예, 십자가. É, mas esse cântico não podia ser cantado antes da morte de Jesus na cruz. 예수님이 그리스도라는 것은 예수님이 우리의 유일한 구원자라는 것입니다. E quando é dito na palavra de Deus que Jesus é o Cristo, o sentido é que ele é o único Salvador dos seres humanos. 하나님께서 성령으로 기름 부어 세운 유일한 구원자. O sentido é que ele foi a única pessoa ungida por Deus para ser o Salvador dos seres humanos. 선지자인 구원자, 제사장인 구원자, 왕인 구원자라는 뜻입니다. E que ele era o Salvador dos seres humanos como sacerdote, profeta e rei. 자, 그렇기 때문에 우리는 신앙을 고백할 때 예수님을 그리스도로 고백해야 되는 것이죠. Por isso, quando nós confessamos a nossa fé, alguém faz uma pública profissão de fé na igreja, alguém é batizado na igreja, a primeira confissão que a pessoa faz e que a gente exige que ela faça é que ela crê que Jesus é o Cristo. 나의 선지자 그리스도, 나의 제사장 그리스도, 나의 왕 그리스도라고 고백하는 거죠. E nós ensinamos para que a pessoa confesse e entenda que Jesus é o seu profeta, Jesus é o seu sacerdote e que Jesus é o que dela? O seu rei. 그래서 신앙 고백에는 반드시 예수는 그리스도, 예수 sei 그리스도. Por isso, na nossa confissão de fé, a primeira coisa mais clara que aparece é que Jesus é o Cristo. 이 모든 것을 하나로 정리해서 사용하는 단어가 주라는 단어입니다. 주. E quando você reúne tudo isso que nós confessamos na nossa fé sobre Ele como Cristo, você forma uma palavra que na tradução coreana é a palavra Ju, a palavra Kyrios, né, Senhor. 여기서 우리가 좀 더 생각을 해야 됩니다. Nós temos que pensar um pouco aqui com cuidado sobre essa palavra. 이 주님이라는 단어는 구약 성경에도 엄청나게 많이 나오는 단어입니다. Essa palavra aparece muito no Velho Testamento. 근데 신약에도 많이 나오죠. E ela também aparece muito no Novo Testamento. 그런데 너무나 많은 사람들이 이 주님이라는 단어를 구약에 사용된 동일한 의미로 이해하는 경우가 굉장히 많습니다. Mas tem muita gente que pensa que o sentido que essa palavra tem no Novo Testamento é o mesmo sentido que ela tem no Velho. 구약에서 하나님은 항상 어떻게 불립니까? Em geral, como que a Bíblia no Velho Testamento trata Deus? Como Deus é chamado no Velho Testamento, em geral? Hein? 예, Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. 예, 주 하나님 혹은 여호와 하나님으로 나오죠. Isso. Senhor Deus ou Yehowa, né? Deus Yehowa, Deus já. 이 구약 성경에서 주 하나님 여호와 하나님은 하나님 아버지를 가르치는 표현입니다. Essa expressão Senhor Deus Yahvé, Deus Yahvé no Velho Testamento fala de Deus como sendo pai. 경우에 따라서 예외적으로 오실 메시아를 가르치는 경우도 있습니다. E há casos também que essa palavra é usada para falar daquele que viria como Messias. 그런데 놀라운 사실은 이 사도행전에 이 주님이라는 단어가 나오는데요. 몇 번 나오는지 아십니까? Mas é incrível como essa palavra Senhor aparece no livro de Atos. Você pode imaginar quantas vezes ela aparece no livro de Atos? Você sabe? Você tem uma ideia? 이 사도행전에 주님이라는 단어가 104번 나옵니다. 100번하고도 4번이 더 나옵니다. Ela é citada, essa palavra no livro de Atos, essa palavra Senhor, 104 vezes. 이 104번이 나오는 주님이라는 단어가 여호와 하나님을 더 많이 가르칠까요? 예수님을 더 많이 가르칠까요?
Mas essa palavra que aparece 104 vezes só no livro de Atos, falando do Senhor, está falando do Deus Pai ou está falando de Jesus? 예수님을 말하고 있다. 조사해 보셨습니까? Vocês já pesquisaram? 느낌상 제가 이 주님에 대해서 얘기하니까 저럴 것이다라고 대답하신 거 아닙니까? Ou vocês responderam isso porque eu estou falando o tempo todo aqui de Jesus como Senhor? 어쨌든 바르게 대답해 주셔서 제가 굉장히 기쁩니다. Não interessa, vocês responderam certo, eu estou contente. Muito feliz, muito feliz. 근데 어느 정도 많이 예수님을 가르치는지 한번 들어보시기 바랍니다. Imagine só o quanto essa palavra está falando de Jesus. 104번 중에 하나님을 가르치는 경우가 15번입니다. 여호와 하나님을 가르치는 지가 15번밖에 안 돼요. Em 104 vezes, essa palavra no livro de Atos está falando só 14 vezes de Deus o Pai. 그리고 예수님을 가르치는 경우가 87번입니다. E 87, né? 87 vezes essa palavra está falando diretamente de Jesus. 이건 엄청나게 충격적인 것입니다. Isso é uma coisa chocante, é uma coisa muito séria, muito forte. 구약 성경에서 거의 여호와 하나님, 우리 성부 하나님을 가르치는 단어가 신약 성경에서 특별히 사도행전에 와서는 여호와 하나님이 아니라 하나님 모자 우편에서 왕이 되신 예수님을 가르친다. 예수님을. É impressionante você notar que em todo o Velho Testamento, esse nome, essa palavra tão importante que fala do Deus Pai, não é? Principalmente aqui no livro de Atos, ele volta a ser usado quase que totalmente para falar da pessoa de Jesus, para falar de Cristo Jesus. Isso é tremendo. 하나님 아버지께서는 예수님을 조금 높인 게 아니라 어마어마하게 높이신 겁니다. O sentido aqui é que Jesus não está sendo exaltado um pouquinho, ele está sendo tremendamente exaltado como Deus que é. 실제적으로 좀 더 하나님을 사도행전에서 15번 주님이 여호와 하나님을 가르친다고 제가 조금 전에 말씀했습니다. Eu falei para vocês que o Deus Pai é chamado 14 vezes, né, com esse termo. 그런데 이 15번이 어디 나오냐면 구약 성경의 인용문에서 나옵니다. Mas ele é chamado, 15 vezes com esse termo, exatamente nos textos em que os discípulos faziam uso de citações do Velho Testamento. 네? 구약 성경의 인용문에서만 그 주님이 여호와 하나님을 가르친다는 것이죠. E é claro que, como eles estavam fazendo uso do Velho Testamento, isso fosse natural. 더 하나 또 놀라는 것은 이제 세뇨르 이 주님이라고 부르는 호칭이 나옵니다. E também tem o uso desse nome Senhor para chamar o Senhor. 이 주님이라고 부르는 호칭이 15번 나와요, 사도행전에. E ele é usado para chamar o Senhor 15 vezes também. 그런데 여호와 하나님을 향해서 주님이라고 부르는 것은 딱 한 번밖에 안 나옵니다. Mas para tratar como Senhor, a Deus o Pai é usado apenas uma vez. 그리고 천사에게 주님이라고 부르는 게 또 한 번 나와요. E também para falar de anjo uma vez. 그러니까 세뇨르라는 게 15번이 나오는데 그중에 하나님에게 한 번, 천사에게 한 번. E a palavra Senhor então usada para tratar uma pessoa é usada para Deus uma vez, para o anjo uma vez. 그리고 13번이 예수님을 가르칩니다. E para tratar Jesus como Senhor 13 vezes. 놀라지 않습니까? Não é uma coisa incrível? 우리가 주님이라고 부르는 분이 그냥 주인, 왕 그런 단순한 뜻이 아닙니다. Quando a gente vê a Bíblia aqui tratando a Cristo como Senhor, isso não é simples. 하나님이 지극히 높여 하나님만 사용할 수 있는 칭호를 부활하신 예수님에게 수여하신 것입니다. O sentido aqui é que Deus exaltou a Cristo a uma posição tremendamente grande e alta, e como assim ele foi exaltado, ele é tratado dessa maneira. 바로 사도 바울은 이 사실을 너무나 잘 알았기 때문에 빌립보서 2장에서 하나님이 예수님을 지극히 높였다고 얘기한 것입니다. E por isso, o apóstolo Paulo também diz lá em Filipenses capítulo 2 que Deus exaltou a Cristo sobremaneira. 우리는 이 사실을 생각할 때 우리가 주님이라는 단어를 너무 가볍게 생각했다는 것을 기억할 필요가 있습니다. Nós precisamos considerar a maneira como nós pensamos e usamos a palavra Senhor.
이렇게 여호와 하나님이 가지고 있던 칭호를 하나님의 아들 예수님에게 치용해가지고 그 이 주권을 가지고 천상에서 통치하는데 그 통치를 이루기 위해서 성령을 우리에게 보내주신 겁니다. E todo o poder, toda a autoridade que essa palavra Senhor carrega, essa palavra que foi no Velho Testamento usada para Deus o Pai somente, e agora é usada para Cristo, ela carrega e mostra que há em Cristo todo o poder e toda a autoridade do próprio Deus e Pai. E é nesse poder e nessa autoridade que Ele então nos envia para todas as nações, para nós fazermos discípulos dEle. 자, 여기서 우리 잠시 예수님이 천상왕으로 하시는 일이 뭔지 잠깐 말씀드리겠습니다. 예수님이 누구한테? 천상왕으로 하시는 일이 뭔지. E aqui eu queria falar alguma coisa para vocês sobre o trabalho de Jesus como rei. 자, 우리 5장 32절 가서 보겠습니다. 사도행전 5장 32절. Atos 30절 31절. Atos 5, 30. 30절, 31절. 예. Atos 5, 30 e 31. Podem ler, por favor. Atos 5, 30 e 31. Amém. 자, 여기 31절에는 예수님의 십자가의 죽음과 부활이 나옵니다. O verso 31 aqui está falando, ou melhor, o verso 30 está falando aqui da morte de Cristo e da sua ressurreição. 그리고 31절에는 하나님께서 높이셔서 예수님을 임금과 구주로 삼으셨다고 말씀합니다. E no 31 a Bíblia está dizendo que ele foi exaltado à posição de príncipe e salvador. 아까 우리 2장에서 본 주와 그리스도라는 말을 이 임금과 구주라는 말로 다시 표현한 것입니다. E aqui essa palavra príncipe e salvador é correlata com aquela palavra Senhor e Cristo que a gente leu no capítulo 2. 임금과 구주라는 말은 구원하는 왕이라는 뜻입니다. Príncipe e salvador quer dizer aquele rei que salva, o rei que salva o seu povo. 구원하는 천상왕, 하늘의 왕이란 뜻입니다. Quer dizer o rei celestial que salva o seu povo. 그런데 이 왕이 우리를 구원하기 위해서 하시는 일이 무엇입니까? Qual foi o trabalho desse rei então para nos salvar? 회개의 은혜를 주십니다. Ele dá a bênção do arrependimento. 회개도 천상왕 예수님이 우리에게 주시는 선물입니다. O arrependimento é o presente que Jesus nos trouxe. 회개의 손을 내밀 때 회개하는 자들에게 죄 용서를 허락하시죠. E quando o ser humano então vem ao Senhor com esse arrependimento, o Senhor dá a ele a remissão dos seus pecados. 우리가 복음을 증거하는 것은 예수님을 증거하는 것입니다. Quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos a Jesus. 예수님이 사망을 해결하시고 죄를 해결하셨습니다. E nós pregamos que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu o pecado, 사탄의 권세를 다 빼앗았습니다. que ele venceu a Satanás e tomou para si todo o poder e autoridade. 예수님께서 저주마다 우리의 저주를 제거하셨습니다. E ele levou sobre si a maldição que pesava sobre nós. 예수님의 순종을 받으시고 하나님의 우리를 의인으로 받아주셨습니다. E recebendo a obediência completa e perfeita de Jesus, Deus o Pai nos declarou justos e perdoados no sangue dele. 그것을 받아들이려면 우리가 할 것은 없고 예수님을 우리의 왕, 우리의 구주로 믿기만 하면 되는 거죠. E assim, basta que nós, seres humanos, apenas recebamos a Jesus como nosso Cristo, nosso Salvador, o nosso Senhor. 이런 구원하는 위대한 왕으로 예수 그리스도를 선포할 때 성령의 역사에서 사람들의 마음을 움직여서 회개하게 하는 것이죠. E então, quando nós proclamamos essa salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos usa e através de nós move o coração das pessoas para que haja arrependimento e mediante o arrependimento elas também alcancem a remissão dos pecados. 회개하고 예수를 믿을 때 죄 용서하고 우리를 하나님의 아들로 딸로 받아주시는 거죠. E então, quando por essa ação do Espírito nós nos arrependemos, nós nos tornamos filhos de Deus, somos adotados na família de Deus. 근데 이 일을 하는 자가 누구입니까? 이 일을
예수님이 천상왕 예수 그리스도의 일을 하는 자들이 누굽니까? Mas quem são aqueles que fazem esse trabalho de Cristo? 하늘에서는 예수님이 계시죠. 왕 예수님이 계십니다. Jesus está nos céus, assentado à direita de Deus como rei. 예수님의 몸은 이 땅에 있지 않고 저 위에 있습니다. 하나님 보좌 우편에 있습니다. O corpo dele ressuscitado está lá à destra do Pai nos céus entronizado. 근데 땅에서 예수님을 위해서 예수님을 대신해서 누가 일을 합니까? Mas quem agora está aqui na terra, embaixo, no lugar de Cristo, continuando o trabalho dele? 천상왕 예수님의 증인이 두 명이 있습니다. 이 땅에 두 종류의 증인이 있습니다. Há dois tipos de testemunha sobre essa terra. 32절 보시죠. Olhem aí o verso 31. 사도행전 5장. 5장 32절. Desculpa, o verso 32. Leiam o verso 32. 자, 이 말씀에 어떻게 뭐라고 되어 있습니까? O que está dizendo aí nessa palavra? 예수님의 증인 둘이 누구죠? Que há duas testemunhas de Jesus. Quais são elas? 그 중에 하나는 우리이고 그 중에 하나는 성령님이시죠. Isso, o texto está dizendo que há duas testemunhas de Jesus, nós e o Espírito Santo. 성령님은 예수 그리스도가 왕이심을 우리 안에서 증거하기 위해서 오신 겁니다. O Espírito Santo vem até nós e testemunha que Cristo é o Senhor, é o Salvador. 우리와 함께 일하기 위해서 오신 겁니다. E ele então vem a nós e não só testemunha a nós, mas junto de nós ele faz esse trabalho na vida de outras pessoas. 우리들은 여기서 일하고 성령님은 저기서 일합니까? Você acha que quando você vai para algum lugar fazer a obra de Deus, você vai para aquele lado e o Espírito Santo vai para o outro lado? 절대 그렇죠. 브라질 목사들은 게으르고 말도 안 듣고 설교도 잘 안 해. 그러니까 나 혼자 일할래, 나 혼자 설교하고 혼자 기도할래. 그렇게 성령이 하십니까? Você acha que o Espírito Santo fala assim, esses pastores brasileiros são muito preguiçosos, eles não oram, não querem saber de nada, eu vou fazer a obra por minha conta própria, eu vou fazer sozinho. Você acha que o Espírito Santo faz assim? 예, 성령님은 절대 혼자 여러분 없이 하지 않습니다. Em hipótese alguma, o Espírito Santo não opera sozinho, sem vocês. 제가 어제 말씀드렸잖아요. 성령이 오시는 게 팡, 팡, 팡. Você está lembrado que eu disse ontem? O Espírito Santo desce até você, e à medida que você vai para lá, ele vai para lá, que você vai para lá, ele vai para lá, que você fica aqui, ele fica aqui, você dá um passo para cá, ele vai junto. Lembra do que eu disse ontem? 그럴 때마다 성령이 그냥 자동적으로 사람에 임한 게 아니고 성령 받은 사람을 통해서 임했잖아요. 복음의 증인을 성령 받은 증인을 통해서 이쪽으로 또 가고 사마리아로 고넬료의 집으로 또 에베소의 세례요한의 12제자로 임하지 않았습니까? E por isso então nós podemos ver pela Bíblia como o Espírito Santo vai para Samaria, depois como ele vai para os gentios, e hoje como ele vai para cada lugar. Ele vai através de nós, ele vai junto conosco. É na hora que você vai, onde você vai, quando você vai, é que ele vai. 아멘. 예, 성령 우리도 예수님의 천상왕 예수님의 증인, 성령도 예수님의 증인. Nós também somos testemunhas de Jesus e o Espírito Santo também é testemunha de Jesus. 우리가 예수님을 더 잘 증거하겠습니까? 성령님이 예수님을 더 잘 증거하겠습니까? Qual dos dois vai testemunhar melhor, nós ou o Espírito Santo? 성령님은 사람이 아니고 하나님이십니다. 성령님은 사람이 아니고 하나님이십니다. O Espírito Santo não é ser humano como nós, o Espírito Santo é Deus. 성령님은 예수님으로 알고 우리의 구원 사역을 완성하도록 도와주셨습니다. O Espírito Santo é aquele que deu o poder, que ajudou a Cristo a realizar todo o seu ministério, toda a nossa salvação. 그리고 예수님의 명령에 순종해서 이 땅에 오셔서 우리 안에 함께 머물러 계십니다. E em obediência a Jesus Cristo, ele desceu a essa terra e entrou no corpo, no coração de cada um de nós. 우리는 무능하지만 성령님은 전능합니다. Nós não temos poder e força para nada, mas ele é Deus, o Deus todo-poderoso. 우리는 지혜가 부족하지만 성령은 지혜가 충만하십니다. Nós podemos não ter sabedoria para fazer nada, mas ele é o Deus que detém toda a sabedoria do mundo. 우리는 예수님을 조금 알지만 성령님은 예수님 다 아십니다. Nós sabemos muito pouquinho a respeito de Jesus, mas o Espírito Santo sabe tudo
a respeito de 자, Jesus. 그러니까 어떻게 해야 되겠습니까? 예? 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? E então, o que vocês acham que a gente tem que fazer? 이렇게 하면 어떻겠습니까? O que vocês acham da gente fazer isso? 성령님, 제가 잘할 테니까 얼마나 잘하는지 지켜보세요. O que vocês acham da gente falar para o Espírito Santo? Ó, Espírito Santo, eu vou caprichar e eu vou fazer bem feito. Dá uma olhada só como é que eu faço. O que vocês acham da gente falar isso para o Espírito Santo? 제가 좋은 신학교도 나오고요, 좋은 교회 다녀서 제가 잘할 수 있습니다. Ó Espírito Santo, eu sou formado num seminário muito bom, eu tenho conhecimento teológico, eu sou pastor de uma igreja muito boa, dá uma olhada só para você ver como é que eu vou fazer bem feito. 그러니까 제 마음의 보좌에 앉으셔서 제가 잘하면 박수나 쳐주세요. Então, Espírito Santo, agora presta atenção, você vai ver como eu faço bem feito, e aí quando eu fizer, você bate palma para mim. 그런 분 없으시죠? 예? 그런 분이 있으십니까? 여러분 가운데? Tem alguns aqui, alguns irmãos aqui assim? 만약 그렇다면 예수님이 여러분 마음속에 성령님을 헛되게 보내셨네요. Se tiver algum irmão aqui assim, eu acredito que Jesus trabalhou à toa, mandando o Espírito Santo para você, né? 네? 성령님은 쉬지 않고 우리 안에서 기도하십니다. O Espírito Santo está orando em você sem descansar. 근데 우리는 기도하다 말다 합니다. Mas a gente ora e para, ora e fica cansado e não ora mais. 사람들이 보면 기도하는 척하고 안 보면 기도 안 합니다. 사람들이 보면 기도하는 척하고 안 보면 기도 안 합니다. Se as pessoas estiverem olhando para nós, a gente ora, né? E se as pessoas não estiverem olhando mais para nós, a gente não ora. 사람들이 많이 있을 땐 기도하지만 혼자 있을 땐 기도 안 하죠. Se juntar muita gente, a gente fica de joelho e faz aquela posição tremenda que ora. 우리는- Se não tiver ninguém, a gente não ora. 우리는 어쩌다 한번 울면서 기도하는데 성령님은 기도할 때마다 울면서 기도하십니다. Urmenso. 예. A gente ora e se conseguir chorar na vida, vai ser uma vez na vida, outra na morte. O Espírito Santo está chorando dentro de você o tempo todo. 어떻게 예수님의 증인 역할을 잘할 수 있죠? 어떻게 예수님의 증인 역할을 잘할 수 있죠? Respondam para mim então, como que a gente vai poder fazer bem o trabalho de testemunha de Jesus? 성령님의 인도를 받는 것입니다. Nós temos que receber a direção do Espírito. 성령님에게 순종하는 것입니다. Nós temos que obedecer a direção do Espírito. 성령님이 기도하게 할 때 기도하고 Quando o Espírito tocar você, falar a você, ensinar você a orar, quanto mais Ele fizer isso, mais você deve orar. 성령님이 마음에 감동을 줘서 전도하라 그럴 때 전도하고 Quando o Espírito guiar você em algum trabalho de evangelismo, de missões, você deve seguir e fazer. 성령님이 희생하고 헌신하라고 할 때 희생하고 헌신할 때 Quando o Espírito mover o seu coração para se dedicar em algum trabalho missionário, algum trabalho de apoio, algum trabalho assim da igreja, da obra de Deus, você tem de obedecer e fazer. 그때 엄청난 역사가 일어납니다. Vai acontecer uma obra tremenda do Senhor através de você. 하늘의 하나님의 보호자 우편에 앉아 계신 예수님의 왕적 권세가 이 땅에 성령의 역사를 통해서 우리의 사역을 통해 나타나는 것입니다. O poder, a autoridade, toda a autoridade e poder que Jesus tem e que Ele detém à destra de Deus nos céus sobre toda a terra, vai aparecer através dessa obra do Espírito, através de você. 예수님이 왕이신 것을 성령님이 우리에게 알려주시고 우리로 하여금 사람에게 선포하게 하는 것입니다. Jesus é o rei, Jesus reina sobre os céus e a terra. Esse fato o Espírito Santo faz com que você compreenda, você entenda, faz com que você proclame, e o Espírito Santo através de você opera para que outras pessoas também experimentem isso. 그 왕 예수님을 선포할 때 사람들이 구원받는 것입니다. E por isso quando você proclama o nome de Jesus, há pessoas que são salvas. 사탄의 권세에서 건짐을 받아 하나님 나라의 백성이 되는 것입니다. Há pessoas que quando você for orar e falar em nome de Jesus, elas estavam atribuladas por espíritos demoníacos e elas vão ser libertas. 사망에서 생명으로 옮겨지는 것입니다. Há muitas pessoas que estavam mortas sem vida espiritual e elas vão ressuscitar e passar a ter vida com Deus através de você. 가장 큰 불행에서 영원한 행복으로 옮겨지는 것입니다. Há pessoas que vão estar afundadas em crises, em sofrimentos terríveis de ordem psicológica e de todo tipo, e vão ser colocadas em um estado de felicidade. 모세 오경이 절대 우리에게 제공하지 못하는 의를 그리스도 예수 안에서 제공받는 것입니다. Toda a lei
dos 5 livros de Moisés do Pentateuco, toda a justiça daquela lei, que nós não podemos alcançar por nós mesmos, Jesus alcançou e colocou sobre todos nós. 사도 바울은 예수님을 왕으로 선포하면서 결론으로 이런 말씀을 했습니다. 13장 38절 39절 마지막으로 보겠습니다. Olha aí em Atos 13 como Paulo proclama Jesus como rei. Atos 13. 장 38, 39. Leiam, por favor, só 2 versículos. Atos 13, 38 e 39. Atos 13, 38 e 39. Podem ler? 예, 38절은 죄용서에 대해서 말씀하고 있습니다. O 38 fala de perdão dos pecados. 예수님을 전하는 것은 예수님의 이름으로 죄용서를 받는다고 전하는 것입니다. E está dizendo que quando nós proclamamos a Jesus, nós proclamamos remissão de pecados por meio de Jesus. 왕 예수님이 죄용서의 은혜를 베풀어 주시죠. 성령을 통해서. Então nós proclamamos que o Rei Jesus, ele divide, ele espalha para as pessoas o perdão de pecados, e isso acontece através da obra do Espírito Santo. 그 죄용서의 선물을 받기 위해서 회개하는 것입니다. E então, para experimentar e receber e se apropriar de tudo isso, as pessoas vêm ao arrependimento. 회개는 무엇입니까? 죄에서 돌이켜 예수를 믿는 것이 회개입니다. O arrependimento é aquilo que vai trazer as pessoas do estado de vida sem o domínio de Cristo para a vida embaixo do Senhor. 죄에서 돌이켜서 예수님을 향하는 것이죠. A pessoa volta-se do pecado para Jesus. 죄에서 돌이켰는데 예수님을 향하지 않고 다른 것을 향하면 그게 회개가 아니죠. Quando a pessoa vive no mundo do pecado, ela não está vestida de Cristo Jesus. 반드시 죄에서 돌이켜 예수님을 향해야 됩니다. É preciso que o ser humano se dispa, tire a roupa do pecado e viste a roupa de Jesus. 이걸 제가 쉽게 설명드리면 여러분들 밥 먹기 전에 아이들이 손을 씻고 밥을 먹습니까? 그냥 먹습니까? Normalmente uma criança lava a mão antes de comer ou come com a mão suja? 어른들은 손 씻고 먹지요. Os adultos lavam a mão, né? 그런데 애들이 손 안 씻고 밥 먹으려고 그러죠. Mas as crianças comem muitas vezes sem lavar as mãos, não é isso? 손 안 씻고 밥 먹으려고 그러면 뭐라 그럽니까? 아이들한테. E quando você vê uma criança comer sem lavar as mãos, o que você diz para ela? 손 씻어. Lava a mão. E a Dante 손 안 씻으면 밥 안 줘. Se você não lavar a mão, não vou te dar comida. Lava a mão, senão não vou te dar. 밥을 먹기 위해서 손을 씻는 겁니다. Isso, para a criança comer, ela tem que lavar as mãos. 이 손을 씻는 것 같은 게 이게 바로 회개입니다. Esse ato de lavar as mãos é exatamente o arrependimento. 왜 회개합니까? Por que a pessoa se arrepende? 구원의 맛있는 만찬을 먹으려고. Para ela comer o banquete da sua salvação. 죄에서 손을 씻는 만큼 구원의 만찬을 먹고 마시고 누릴 수 있는 것입니다. E assim como a pessoa lava a mão e come do banquete, a pessoa que se arrepende também faz o mesmo ato para comer do banquete da sua salvação. 죄의 손을 씻는 것이 나쁜 일일까요? 좋은 일일까요? 죄의 손을 씻는 것이 나쁜 일일까요? 좋은 일일까요? Quando alguém lava as suas mãos do pecado, o que vocês acham disso? 신나는 일입니다. 좋은 일입니다. Isso é algo maravilhoso. 맛있는 만찬이 기다리고 있으니까 얼마나 신이 납니까? Isso é algo tremendo, porque a pessoa se despiu do pecado e vai se aproximar do banquete da sua salvação, vai desfrutar, né, de todos os pratos da sua salvação. 왕 예수님이 손을 씻도록 성령을 통해 도와주시니까 신나는 일입니다. E então o Rei Jesus, através do Espírito Santo, ajuda para que aquela pessoa passe por essa experiência que a trará para o banquete. 죄 용서만 받습니까? E ela recebe só o perdão dos pecados? 39절에 뭐라고 얘기합니까? O que está escrito no verso 39? 모세의 율법으로 불가능했던 의가 예수님으로 말미암아 우리에게 주어진다고 말씀합니다. Está dizendo aqui que a justiça toda que era alcançada através da lei de Moisés é alcançada através de Cristo pela remissão de pecados. 예수 믿는 자가 의롭다 한 받는다고 하고 있습니다. Que aquele que está em Cristo é declarado justificado e perdoado. 얼마나 놀라운 은혜입니까? E isso é incrível.
순종하려고 하지 말고 예수님의 순종 속으로 들어가시기 바랍니다. Por isso eu quero que você sempre não queira ser alguém obediente à lei e que pela sua obediência à lei vá ser declarado justo por Deus, que você adentre na obediência de Cristo, se vista da obediência de Cristo para receber a declaração de justo por Deus. 여러분 모두의 순종을 다 합쳐도 하나님이 한 사람에게 요구하는 순종을 만족시키지 못합니다. Nós podemos juntar a obediência de todos vocês aqui, que não vai chegar àquele ponto que Deus exige. 그러나 한 사람 예수 그리스도의 순종은 우리가 부족한 순종을 다 채우고도 남습니다. Mas a obediência de Cristo, ela é capaz de suprir toda a nossa desobediência. Ela preenche todos os espaços da sua desobediência. Ela é completa, perfeita e suficiente. 그렇기 때문에 예수님을 믿는 것은 예수님의 순종 속으로 들어가는 것입니다. Por isso, quando há o arrependimento e a pessoa realmente crê em Cristo Jesus, ela se põe dentro da obediência de Cristo Jesus. 마치 예수님의 순종 속으로 이렇게 숨어버리는 것이지. Então é como que se ela se escondesse dentro da roupa da obediência de Cristo. 그러면 Como se ela 하나님께서 vestisse 우리를 a 보실 roupa de 때 Cristo. 예수님의 순종해 보이고 우리의 불순종이 안 보이는 것입니다. E aí Jesus então olha para aquela pessoa, olha para você e Deus, ou melhor, Deus olha para você e Ele não vê a sua desobediência, Ele só vê a obediência de Cristo sobre você. 그래서 예수님을 믿고 또 믿고 또 믿고 또 믿고 또 믿고 또 믿고 계속 예수님에게로 달려가는 거죠. Por isso que nós cremos em Cristo e corremos para Cristo e levamos pessoas a crer em Cristo e correr para Cristo, e a gente se esconde em Cristo e põe as pessoas escondidas em Cristo, e a gente vai para Cristo e fica dentro de Cristo e leva pessoas para Cristo e se esconde em Cristo. 믿음의 눈으로 예수님을 쳐다봅니다. 믿음의 눈으로 쳐다봅니다. 계속 쳐다봅니다. E a gente passa todo dia, todo tempo, 24 horas mirado em Cristo, com os nossos olhos voltados para Cristo, e a gente só olha para Jesus. 믿음의 손으로 예수님을 잡습니다. 예수님 잡습니다. E a gente agarra as mãos de Jesus pela nossa fé todo dia, todo tempo. A gente ergue a nossa mão e segura firme as mãos de Cristo pela nossa fé. 그것도 부족해서 믿음의 말로 달려갑니다. 예수님에게로. E quando isso também é pouco, a gente corre para Jesus e corre, não é? E se esforça para chegar até Jesus. 왜 그렇습니까? Por que isso? 예수 우리 왕이요. 예수 우리 왕이요. 우리 왕이요. 예수 Jesus é o nosso rei. 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 다시 한번 예수님이 얼마나 위대한 왕인지를 가슴에 담으시기 바랍니다. Eu quero que você pense, sinta nesse momento no seu coração quão grande rei é o nosso Senhor Jesus. 예수님은 조그만 왕이 아닙니다. Jesus não é um rei qualquer, pequeno, minúsculo, insignificante. 세상의 모든 왕들을 다 합친 것보다 더 위대한 왕입니다. Você pode reunir todos os reis da terra de todos os tempos, que eles vão ser muito menores do que só Jesus. 여러 주인들 중에 하나가 아니라 모든 주인을 합친 것보다 위대한 주인입니다. Jesus é um Senhor maior do que todos os senhores da terra juntos. Todos eles juntos são infinitamente menores que Jesus. 그런 주인 천상왕 예수 그리스도를 우리가 몰라보면 누가 알아봅니까? E esse Cristo maravilhoso, que é Rei, que é Senhor dos anjos, dos céus e da terra, esse é aquele que você conhece. 그런 위대한 천상왕 예수님의 증인이 우리가 그 증인이 되지 않으면 누가 예수님의 증인이 됩니까? E quem vai ser testemunha desse Rei tremendo, Senhor dos senhores, Senhor dos anjos, Senhor da terra e do céu sobre essa terra? Se não for você, quem vai ser testemunha dele? 보좌 위에 높이 들리신 천상왕 예수님을 보게 하여 주옵소서. Ó Senhor Jesus, que está à destra do Pai no trono dos céus. 밤모섬에서 사도 요한이 높이 들린 왕 예수님을 보고 감동받고 쓰러졌듯이 우리는 충격이 필요합니다. Nós precisamos dessa emoção, desse sentimento, dessa experiência que aconteceu com João no Apocalipse, quando ele viu o Senhor entronizado e caiu por terra.
선지자 이사야가 성전에서 높이 들린 하나님의 영광을 보고 변화된 것보다 위대한 변화가 영광의 주 예수님을 볼 때 일어나는 것입니다. Quando Isaías viu o Senhor e proclamou o nome do Senhor e teve também aquela experiência, nós precisamos dessa experiência. 우리 주님이 말씀하십니다. O Senhor fala para nós: 네가 주인이 아니야. você não é o Senhor, 네가 왕이 아니야. você não é o rei, 네가 주권자가 아니야. você não é a fonte da autoridade. 내가 왕이라고. Eu sou o rei, 내가 주권자라고. eu sou a autoridade. 네가 그걸 인정해야지. Vocês precisam reconhecer. 내 보좌 앞에 무릎 꿇을래? Vocês querem se ajoelhar diante do meu trono? 아니면 거역할래? Ou vocês vão se rebelar contra mim? 나는 선물 주려고 기다리고 있단다. Eu estou esperando aqui para dar um grande presente para vocês. 너를 통해서 세상 사람들이 내 보좌 앞에 무릎 꿇도록 너를 사용하기를 원한단다. Eu quero fazer você sair daqui e ser o meu instrumento para fazer muitas pessoas se prostrarem diante do meu trono. 예, 말씀을 가슴에 담고 잠깐 기도하십시다. Você quer ser usado nessa obra? 기도해. Vamos orar?